Bom, pessoal, vamos retomar aqui a nossa aulinha, né? Não sei se vocês lembram do que a gente estava estudando, nós vimos onda, né? Estamos começando a estudar ondas, certo? E basicamente, né, eu falei definição de ondas, né? Na aula passada, eu falei do som, né? As ondas, até mesmo a onda no mar, certo? A onda num cordão, né, a gente viu a própria luz, eu expliquei que era uma onda, né, uma onda eletromagnética, né, a gente viu essas definições, né, de ondas. Vimos também algumas classificações, né, que é onda transversal, longitudinal, né, as ondas mecânicas, as ondas de massa, quer dizer, eu prefiro chamar de ondas de probabilidade, né, que é mais na mecânica quântica, e as ondas eletromagnéticas, né. Vimos só basicamente essa classificação. Hoje a gente vai ver um pouquinho da matemática das ondas, certo? Um pouquinho da matemática que descreve as ondas, certo? E eu falei para você o seguinte, que a definição de onda, a definição física, é uma perturbação no meio, né? Se for o caso de onda mecânica, ou então aquele campo eletromagnético que fica sendo formado, né? Se for onda eletromagnética. Mas a definição matemática mesmo, mais formal, né? É a, é a solução da equação de onda, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, certo? O que acontece? Sempre quando a gente vai descrever o movimento de meios, né, dos meios, acaba surgindo essa equação que a gente chama de equação de onda. Né? Ou seja, acaba que a partir do estudo do movimento dos meios, né, você vê que existe a tendência natural de existir uma onda ali que vai se propagar. Tudo bem? Vou dar um exemplo. A gente vai ver aqui a parte matemática, né? A gente vai ver mais o caso é que você tem uma corda, né? Você tem uma corda, certo? Vamos supor que ela está presa aqui, certo? Entre dois pontos, pode até ser uma corda de um violão, por exemplo, né? E quando você cria, você faz uma força, né? Algum ponto aqui tem uma certa velocidade da corda, né? Ou seja, quando você perturba o meio de algum jeito, a gente pode estudar como esse cara vai se propagar, certo? Eu vou ter que ir para frente, mas não necessariamente ele se propaga para frente, poderia ser para trás, certo? Então, assim, então realmente, né, quando você começa a estudar o movimento dessas partículas da corda, né, você acaba chegando no que a gente chama da equação de onda. Né? E como é que você estuda o movimento dessa partícula da corda? A partir da lei de Newton, né? Você diz que a força vai ser igual à massa de aceleração. Tudo bem? A partir da lei de Newton, quando você aplica a lei de Newton para todas as partículas da corda, certo? Você acaba chegando nessa equaçãozinha aqui, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. É assim, ó. D2, U, dx2 vai ser igual a 1 sobre V ao quadrado, D2U, dt2, certo? Então, essa equaçãozinha aqui é o que a gente chama da equação de onda para essa corda, para uma corda. Tudo bem? Aqui vamos aqui lembrando que é na corda, né, ou seja, em uma dimensão, quando você tem um fluido ou no ar, né, no próprio ar, você chega na equação parecida, só que é para três dimensões, certo? Aqui, só falar algumas coisas, alguns detalhes aqui para vocês. Essa equaçãozinha aqui, pessoal, você consegue deduzir a partir da lei de Newton, mas observe que a bicha é bem diferente da lei de Newton, né? O que acontece? O que acontece é que, para você conseguir deduzir essa equação, você tem que aplicar a lei de Newton, certo? Para cada partículazinha aqui, né? E aí você faz algumas considerações, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu acho que é muito complicado, né? Não vai agregar a tanto aqui a gente. Mas depois, quem quiser saber, eu posso dizer como é que você deduz essa equação, certo? Mas essa equaçãozinha aqui é exatamente o que a gente chama da equação de onda, né? E aí, como eu falei, sempre quando existe uma onda, vai ter uma equação parecida com essa, né?
Lá no eletromagnetismo, né, nos campos eletromagnéticos, você chega na equação parecida com essa, né, a partir das equações de Maxwell, né? Na quântica é que a equação fica ligeiramente diferente, né? Lá na quântica, essa derivada no tempo é só de primeira ordem, certo? Isso, inclusive, tem várias implicações importantes para a quântica, né? Mas, mas a onda eletromagnética e as ondas mecânicas, todas, a equação é desse jeito, certo? Aqui só tem um detalhe, né? Vamos entender o que, essas várias letras que eu botei aqui, né? Esse U, o que é esse U? É o deslocamento, certo? É o deslocamento vertical das partículas da corda, certo? Então, é o deslocamento vertical das partículas da corda, certo? Ou seja, né, se eu pegar, tipo assim, uma partícula que está nessa posiçãozinha aqui, certo? Ela vai ter esse deslocamento, né? Então, esse deslocamento vertical, esse U, vamos pegar não somente para cima, pode ser para baixo também. Então, o deslocamento desse ponto aqui, nesse instante de tempo, é esse aí, né? Se eu pegar a partícula mais à frente, já já é um pouco menor, né? O deslocamento dessa partícula é zero, né? Esse aqui já é um deslocamento que a gente considera negativo, né? Então, a gente considera como se fosse assim, ó, meu eixo U é como se fosse um eixo bem aqui assim, ó. Como se fosse, não, é exatamente isso, né? É um eixo aí, e o eixo X, né, é esse eixo aqui, certo? A posição X de cada partícula da corda, né? Cada partícula da corda eu localizo através da posição dela ao longo do eixo, né? E em dada partícula, ela vai ter uma certa altura, tudo bem? Só que essa altura, né, enquanto ela se desloca, varia com o tempo, tudo bem? Ou seja, vamos supor que a minha onda estava inicialmente assim. Depois de um tempo, ela ficou assim, vamos supor. O que aconteceu? Ó? A altura das minhas partículas variou, né? Tipo assim, essa partícula que antes tinha essa altura, esse deslocamento vertical, agora ela está aqui embaixo. Essa que tinha esse deslocamento vertical, ela subiu só um pouquinho, né? Essa aqui que o deslocamento vertical era zero, agora ela subiu um pouco para cima, certo? E assim vai. Esse que estava para baixo, ó, no tempo seguinte ele está para cima, tudo bem? Então, ou seja, esse deslocamento vertical, né, das partículas, ela, ela depende tanto do tempo, né? Ela tanto depende do tempo que a gente está olhando, como depende da posição, certo? Então a gente diz que o deslocamento vertical, certo? Ele depende da posição e do tempo, né? É uma função de duas variáveis, né? É um pouco diferente das funções que vocês estudaram lá no cálculo 1, né? Lá no cálculo 1 sempre era uma função de uma variável, né? Sempre era um f de x, certo? Agora não, agora é um f de duas variáveis, um x e um y, por exemplo. Né? Só que aqui a gente chama de x e t, né? Acho que está dando para ver o carro do reflexo ali, ó. Se eu consigo. Não, o reflexo é por causa do notebook, quer ver? É. Então vamos lá. Então, beleza. Então aqui é x e t, certo? Ou seja, o deslocamento vertical da partícula depende da posição que você está olhando e do tempo, tudo bem? E é por isso, né? Você pode até pensar o seguinte, professor, se essas derivadas aqui o senhor não colocou errado, não, tá um D todo torto, né? Na verdade, isso aqui, não sei se vocês estão fazendo. Ah, vocês não têm cálculo 3, né? Mas o que é isso aqui? É o que a gente chama de derivada parcial, certo? Por quê? Porque como esse cara aqui depende de duas variáveis, você pode derivar em relação a uma e em relação a outra. Só que aí que tá, só que por algum motivo, né? O pessoal, ao invés de escrever assim, ó, derivada de U com relação a T, a gente escreve ele torto assim, ó. Certo? Que é exatamente para dizer que isso aqui é uma derivada parcial. Certo? Você está derivando parcialmente em relação apenas a uma variável ou a outra. Né? Certo?
Então, quando você tem funções de mais de uma variável, né? Quando você quer derivar só em relação a uma variável ou em relação a outra, então a gente usa essa notaçãozinha aqui, né? Inclusive esse símbolo, né? O nome desse símbolo em inglês é até chamado de parcial mesmo, né? Partial, né? O nome desse símbolo é o partial, que é exatamente em relação à derivada parcial, certo? Mas em português eu não sei nem o nome desse cara, certo? Eu sei que em francês, o que o meu professor me ensinou, meu professor de cálculo me ensinou que em francês era Derron. Então eu chamo até hoje de Derron, né? Que Derron é exatamente de torto em francês, né? De torto, Derron, né? E aí o que acontece? Beleza. Então essa minha equação aqui, certo? Observe que eu tenho uma derivada parcial de u com relação à posição de segunda ordem, né? E uma derivada parcial de u com relação ao tempo, também de segunda ordem, certo? Isso aqui nada mais é do que aceleração, né? Derivada segunda com relação ao tempo, nada mais é do que essa aceleração, esse termo aqui, certo? Esse termo aqui já veio por causa da força, né? Esse termo surge a partir da força de tensão, né? Porque o que vai acontecendo? Por que essa onda vai se propagando? Né? Porque as partículas, uma vai puxando a outra. Né? Essa que está descendo aqui, está puxando a anterior para subir. E assim, uma vai puxando a outra. Né? E assim vai caminhando nessa onda. Então, essas forças de tensão, né, que uma vai puxando a outra, dá origem a esse termozinho aqui. Certo? O Ronaldo perguntou se está falhando o áudio. Pode ser que esteja, né? A internet talvez, minha internet às vezes dá uma falhada, certo? Eu vou continuar aqui, Ronaldo. Qualquer coisa, se estiver falhando muito, você me avisa que aí a gente dá um jeito de resolver, certo? Então, pronto. Então, essa equaçãozinha aqui, né? Para você resolver essa equação, certo? Essa equação aqui ela também já é um pouco mais complicada, né? Essa equação é uma daquelas que eu falei para vocês, né? Ela é uma equação, certo? Diferencial. Diferencial. Eu falo dessas equações diferenciais para vocês desde a física 1, né? Que eu digo, o que é uma equação diferencial? É uma equação cuja solução é uma função, né? É diferente das equações algébricas, né? As equações algébricas, a solução é um número, né? Pegar a equação de segundo grau, 2x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. A solução disso aqui é um número, né? Se x igual a alguma coisa ou igual a outra coisa. Nas equações diferenciais, não. A solução ela é uma função. Então, ou seja, a solução dessa minha equação é essa função de duas variáveis. Né? Como é uma função de duas variáveis, a gente diz que é uma equação diferencial parcial. Certo? Parcial. Essa aqui é até mais complicada do que as que a gente viu na física 1, né? Porque lá da física 1 sempre é ordinária. A ordinária é quando você tem uma função só de uma variável. Quando você tem solução de duas variáveis, que fica a equação diferencial parcial, aí essa aqui é que a solução é complicada mesmo, certo? Lógico que a gente não vai entrar em muitos detalhes, né? Só quero que a gente entenda todo o processo para a gente achar a solução da equação de onda. Tudo bem? Uma coisa curiosa na equação de onda é que quando a gente vai deduzindo, né, a equação do movimento, certo? Da onda, né, das partículas do meio, a gente vê o seguinte, que essas partículas, a onda, né, ela sempre se propaga com a mesma velocidade, que é esse termo aqui. Esse Vzinho aqui é exatamente a velocidade, certo? É a velocidade de propagação. A velocidade da onda. Certo? E por incrível que pareça, a velocidade da onda, ela só depende do meio, certo? Não depende do formato da onda, por exemplo. Ela só depende do meio, né? Se for no caso de uma corda, por exemplo,
a velocidade da corda é dada pela raiz de... Deixa eu dar uma pescada aqui que eu esqueci. Bom, não achei, mas eu lembro aqui. Raiz de é a tensão na corda dividido pela densidade linear. Pronto. Essa é a velocidade. Só confirmar se é isso mesmo. Vamos ver aqui. A tensão é metro quadrado, quilograma quadrado, segunda menos 2, dividido por... Aqui é quilograma, metro é menos 3. Vamos só ver. Esse, não, metro é menos 1. Esse corta com esse. Não, aqui é assim. Aí aqui vai ficar metro. Metro, quilograma, isso, pronto. Aí exatamente, aí fica metro quadrado exatamente, tá certo, né? Foi só fazer uma análise dimensional para saber se a equação estava certa, que eu não lembrava. Então, pronto. Então, a velocidade, certo? A velocidade da onda numa corda, ela só depende do meio, ou seja, depende da corda, das propriedades dessa corda. E quais são essas propriedades? É da tensão, certo? Da tensão, o quanto essa corda está tensionada, e da densidade linear da corda, certo? Linear, certo? Lembrando, a tensão, a unidade é Newton, né? Porque é a força que você está fazendo sobre a corda. E a densidade linear é quilograma por metro, né? É a quantidade de massa que você tem por metro, né? Essa equaçãozinha aqui, certo? A velocidade é sempre a mesma, né? Da onda numa corda, né? Essa equação dá para a gente visualizar por que o violão tem cordas com larguras diferentes, né? Então, o violão tem a corda mais grossa, né? A segunda mais grossa, e assim vai afinando, certo? E por que você consegue afinar ou desafinar esse violão só através da tensão, né? Como é que o cara afina? Ele vai mudando a tensão. Então, quando ele muda a tensão, o que ele está fazendo? Ele está mudando a velocidade da onda, certo? Então, quando ele muda a velocidade da onda, a gente vai ver que ele está mudando a frequência da onda, certo? Um pouco mais na frente, a gente vai saber exatamente calcular a nota exata que uma corda vai emitir. A gente vai saber calcular a nota exata que uma corda vai emitir, certo? E a gente vai ver que você consegue regular essa nota, né, regulando a tensão ou a densidade da corda, certo? Você afina essa corda, né, através da tensão ou da densidade da corda, exatamente porque isso controla a velocidade da onda. Você vai controlando a velocidade e aí você controla a nota que ela vai emitir, certo? Isso é uma coisa bem curiosa, né? A onda, né, ela se propaga sempre com a mesma velocidade, né, se tiver o mesmo meio, né? Ou seja, aquela mesma corda com a mesma tensão e com a mesma densidade, sempre a onda vai se propagar com a mesma velocidade, certo? Ou seja, sempre vai emitir a mesma nota musical, né? E isso é verdade para qualquer onda, né? Então, o som sempre se propaga com a mesma velocidade, certo? A gente vai depois estudar um pouquinho do som, mas a gente vai ver que a velocidade do som, ela, no ar, por exemplo, é aproximadamente 340 metros por segundo, né? A gente vai ver que se você for para a água, a velocidade aumenta. Por quê? Porque quanto a água tem maior densidade, quanto maior a densidade, maior a velocidade do som, certo? No caso da velocidade do som, ela vai depender de dois parâmetros, né? Assim como aqui depende da tensão e da densidade, né? Na água, ela vai depender do módulo de elasticidade do meio, o quanto elástico é o meio, certo? E da densidade também, da densidade do ar, certo? Normalmente é sempre assim, sempre depende de um termo que está associado à força,
certo? Então, aqui é a tensão, e um termo que está associado à massa, né? Densidade linear. No som, o modo da elasticidade está associado à força, né? A força com que a onda, as partículas, né? Do ar faz uma na outra, certo? E, na, e a densidade está relacionada com a massa, certo? Só por curiosidade, pessoal, na verdade é por isso aqui, por uma equação parecida como essa, que a onda do mar, ela quebra, né? Tipo assim, você pode perguntar, professor, por que as ondas, tipo assim, a onda numa corda, a gente faz uma onda numa corda, a gente não vê a onda quebrando, né? A onda, ela vai... Não sei se você já chegou a ter uma corda pendurada em algum lugar assim, você dá uma batida, você consegue ver a onda bem direitinho, indo e voltando, né? Bem rápido, se propagando, certo? Ela não quebra igual a onda do mar, né? A onda do mar, ela quebra. E por que ela acontece, né? Aliás, tem dois tipos de onda, né? Tem aquela onda bem suave, né? Que você está tomando banho aqui, está tomando banho aqui no mar, ela só faz passar por você, né? Ela só faz te levantar e você desce, né? Mas também tem aquela onda que quebra em cima de você, né? Ela quebra aqui em cima de você, certo? Por que tem esses dois tipos de onda, né? Por incrível que pareça, é exatamente porque a velocidade depende do meio, né? O que acontece? Na onda do mar, o que acontece é que a velocidade da onda do mar depende da profundidade, certo? A onda que está se propagando aqui na superfície do mar, ela depende da profundidade. Se a profundidade sempre for a mesma, o que vai acontecer? Essa onda sempre vai ter a mesma velocidade. Não importa se está aqui ou não importa se ela está aqui na frente. Se a profundidade é a mesma, a velocidade é a mesma, certo? É por isso que quando você está mais no fundo, você não vê a onda, ela não quebra, né? Porque ali a profundidade é mais ou menos a mesma, aproximadamente a mesma, e aí ela simplesmente levanta a pessoa e desce, certo? Mas o que acontece quando essa onda vai chegando próximo da Terra? Né? A profundidade vai diminuindo, né? O que vai acontecendo, você vai chegando na praia, ó, a profundidade vai diminuindo, certo? O que acontece quando essa onda está bem aqui assim, ó, está em algum lugar aqui que tem profundidade diferente, né? O que vai acontecer é o seguinte, é que quanto mais raso, mais lenta é a onda. Ronaldo falou o seguinte, em Portugal tem um lugar onde tem as maiores ondas do mundo. Tem tipo um fosso ou um abismo marinho lá. Eu não sabia que era maiores ondas do mundo em Portugal, né? Eu pensava que era no Havaí, né? Quando a galera disse que é o paraíso do surf, né? Mas, realmente, tem lugares que tem ondas gigantescas, né? Que tudo depende também das tempestades, né? Que é onde gera as maiores ondas, né? Tempestade, as maiores ondas normalmente, né? Também tem as tsunamis, né? As tsunamis geralmente são terremotos, né? Grandes movimentos de terra que geram essas ondas gigantescas, certo? Mas por que essas ondas quebram, né? Isso aqui é interessante. Então, o que acontece é o seguinte, a velocidade, ela depende da profundidade. Então, observe que aqui, ó, ela tem uma profundidade menor do que aqui, né? Aqui é mais profundo. O que vai acontecer? Que a velocidade aqui, ó, V1, vamos supor, é menor do que a velocidade aqui. A velocidade aqui, dessa parte de trás da onda, ela tem uma velocidade maior do que a velocidade da frente. Mas se quem está atrás tem uma velocidade maior do que quem está na frente, qual a tendência natural? Ela é empurrar, né? Essa parte aqui, ó, ela empurrar e cair por cima, né? Certo? E aí, isso é exatamente o movimento que a gente chama de quebrar a onda, né? Então, a onda, ela quebra exatamente por isso. E como a velocidade só depende da profundidade, certo? De acordo que ela vai chegando no raso, né, a profundidade vai diminuindo, a parte de trás da onda fica mais rápida que a parte da frente. E aí ela passa na frente e aí há o movimento que a gente chama de quebrar a onda. Tudo bem? Então, ou seja, mas o mais importante que a gente tem que entender tudo isso é isso aqui, é que a velocidade da onda só depende do meio que ela está se propagando, certo?
Isso aqui, pessoal, essa equação a gente deduz quando você está deduzindo essa equação, né? Na realidade, a velocidade da onda no meio, a gente sempre deduz através da dedução da equação de onda, né? Quando você deduz a equação de onda, você chega na forma para calcular a velocidade, né? Inclusive, como falei para vocês, né? Foi assim que a gente descobriu que a luz era uma onda eletromagnética. O que acontece? Chegaram, né, na equação da onda eletromagnética, né? Que é algo parecido com isso aí, ó. É desse jeito, ó, em uma dimensão. 1 sobre V0 e ε0, V2 é dt2. Aqui é de uma onda eletromagnética, né? Então, a primeira pessoa que descobriu essa equação foi o Maxwell, certo? Falei que foi que o Ronaldo falou. A aerodinâmica também influencia na velocidade do objeto, tanto na Terra como no ar ou no mar também, né? Também influencia, certo? Chegaram nessa equação, e o que foi que o Maxwell descobriu? Que esse termozinho aqui, né, ó, se a gente ver, é exatamente a velocidade ao quadrado, né? Ele descobriu que esse termo aqui, a velocidade era muito parecida com a velocidade da luz, certo? Ou seja, quando ele calculava a velocidade dessa onda aqui, ele viu que dava exatamente a velocidade da luz. Aí foi quando surgiu a ideia, será que a luz é uma onda eletromagnética? Né? E aí fizeram vários testes e descobriram que sim, né? Que de fato a luz nada mais é que um campo eletromagnético se propagando, certo? Tudo graças a essa equação, né? Tudo graças à equação de onda, certo? Aí ele descobriu que a luz era uma onda eletromagnética. Tudo bem, pessoal? Agora, em relação à solução dessa equação, né? Qual é a solução dessa equação? Deixa eu apagar aqui, deixa eu botar essa equação mais para cima. A solução de uma equação diferencial parcial, ela é mais complicada do que a ordinária, né? A solução é bem mais complicada. Geralmente existe infinitas soluções, certo? Só botar ela aqui, ó, d2u dx2 é igual a 1 sobre v ao quadrado d2u dt2. A solução geral dessa equação certo? A gente não vai estudar a solução geral, nós vamos estudar soluções que a gente chama senoidais, tudo bem? Mas é interessante a gente entender uma coisa muito importante dessa equação. A solução geral dessa equação são soluções que se propagam. Basicamente é isso, né? Toda função que se propaga, seja para frente ou seja para trás, é solução dessa equação. E a gente consegue escrever isso matematicamente. A gente diz o seguinte, que o meu u, a solução geral desse u aqui, vai ser uma função que se propaga para frente, uma função que se propaga para frente, a gente escreve assim, menos vt, mais uma solução que se propaga para trás, mais vt. Certo? Por incrível que pareça, qualquer função que tenha esse formato, certo? Que seja x menos vt, né? Ou seja, a posição que você está olhando menos a velocidade da onda vezes o tempo, isso aqui são soluções de ondas que se propagam para frente, certo? Então, independente do formato do f, vamos supor que o f seja assim, ó. F pode ser assim, certo? Vamos que o f seja assim. Se você colocar se você substituir o f por esse termozinho aqui, o que você vai ver é o seguinte, que essa sua função resultante é uma função que se propaga para frente. Ou seja, a gente vai ver exatamente esse formatozinho aqui se propagando para frente. Se eu fosse ver no tempo seguinte, eu ia ver que esse cara não estaria... Vamos supor que aqui se eu sou uma corda, assim, né? Se eu fosse ver no tempo seguinte, eu ia ver que esse cara não estava mais aqui. Ele já estaria mais na frente, certo? O mesmo formato, um pouquinho mais na frente, certo? Aqui eu não vou conseguir desenhar o mesmo formato, mas imagina que isso aqui seja igual a isso aqui, certo? Então, seja, as soluções que têm esse formatozinho aqui, certo? Esse menos VT, são soluções que se propagam para frente. Para frente que eu digo assim, né? Na direção do eixo X,
certo? Na mesma direção do eixo X. E as soluções que têm o menos VT são soluções que se propagam para trás, certo? Ou seja, a solução geral dessa equaçãozinha aqui sempre vai ser isso. A soma de uma função que se propaga para frente, certo? E ou, né, a soma de uma função que se propaga para trás. Então, qualquer função que seja desse formato é uma onda. Então, seja a onda, né, como eu falei para vocês, onda é qualquer coisa que seja solução da equação de onda. Então, a gente pode dizer o seguinte, com a onda é qualquer coisa que se propaga. Basicamente é isso. Matematicamente falando, uma onda é o quê? É qualquer coisa que se propaga, seja para frente ou seja para trás. Certo? O Ronaldo falou o seguinte, se duas ondas de mesma força se chocarem, elas se anulam? Tipo uma corda, uma pessoa de um lado e outra do outro. Essa é uma excelente pergunta, Ronaldo. E a gente vai ver o seguinte, que elas podem se anular instantaneamente, mas depois uma atravessa a outra como se nada tivesse acontecido, certo? A gente vai ver isso que é a parte de superposição de ondas. A gente vai ver que uma onda pode atravessar a outra, na hora que elas estão se atravessando, pode ter uma interferência, uma pode anular o outro, um pedaço em o outro, mas depois que uma passa pela outra, elas passam como se nada tivesse acontecido. Né? Na verdade, é graças a isso que a gente escuta todos os instrumentos de uma música. Né? Então, quando eu escuto uma música, eu consigo saber, ó, isso aqui eu estou escutando a bateria, eu estou escutando a guitarra, a voz, o baixo, né? Por quê? Porque a onda sonora que sai do baixo, ela pode se interferir com a onda da bateria, mas uma pode passar pela outra e manter o seu formato, certo? Então, por isso que a gente consegue conseguir identificar cada instrumento musical, né? Tá entendendo? Mas a gente vai ver isso um pouco melhor na próxima aula que a gente vai vendo interferência de ondas, né? Superposição de ondas, para ser mais preciso, certo? Mas, assim, como eu estava dizendo, né? Então, matematicamente falando, o que é uma onda? Né? É uma função que se propaga, basicamente é isso. Tudo que se propaga pode ser considerado uma onda, seja para frente ou seja para trás, né? Com velocidade constante, né? Para ser um pouco mais preciso, certo? Só que essa aqui é a solução geral, tudo bem, pessoal? A gente não vai, como eu falei, a gente não vai entrar em muitos detalhes matemáticos. O importante é que a gente entenda os conceitos, né? Então, entender que, matematicamente falando, a onda é a solução da equação de onda, né? Ela tem uma velocidade constante que depende das propriedades do meio, né? A solução é qualquer função que se propaga para frente ou para trás, certo? Esses são os conceitos importantes que eu falei na aula de hoje. Nós vamos estudar especificamente as ondas que a gente chama de ondas senoidais, certo? Como são as ondas senoidais? Uma onda senoidal, ela é sempre assim, vai ser um YM, um UM, a gente vai ver quem é esse UM daqui a pouco, certo? Vezes um seno de AX menos ômega T mais um φ zero, certo? Bom, essa onda aqui, ela é uma onda, a gente chama ela de senoidal, não é à toa, né? Porque ela é um formato do seno, né? Então, aqui é o eixo X e aqui é o eixo U. Então, ela vai ser um seno, né? Ou um cosseno, né? Tanto faz, na verdade. Vai ser sinuosa, né? Vai ser uma senoidal, certo? Só que é uma senoidal que vai se propagando para frente, né? Lembra, toda solução ela se propaga ou para frente ou para trás. Nesse caso aqui, a gente só vai estudar uma solução senoidal que se propaga para frente. Por quê, professor? Né? Porque, primeiro, que é mais fácil, certo? Da gente estudar. É a onda mais fácil, uma das mais fáceis que a gente tem para estudar, é a onda senoidal. E, segundo, tem várias propriedades importantes que a gente estuda aqui nas ondas senoidais que elas se refletem para todas as ondas, né? Então, a gente vai ver a questão da frequência, do comprimento de onda, certo? E também tem outra. Qualquer onda, certo? Independentemente se for senoidal ou não, você consegue escrever como uma combinação de ondas senoidais, tá? Daí a importância das ondas senoidais, certo? Na realidade, né, qualquer onda, né? Não sei se vocês já viram
ondas sonoras, né, formadas em computador, mas, tipo assim, muitas ondas sonoras formadas em computador, às vezes elas são quadradas, né? Uma onda sonora que ela é formada assim, ó. Ela é quadrada, né? Às vezes nem assim, às vezes é assim, aí zero, aí faz assim, certo? As ondas são desse jeito mesmo, certo? Geralmente, essas ondas quadradas são aquelas mais que a gente entende como sendo de computador, né? De videogame, aqueles videogames antigos. São todas ondas quadradas, né? E aí, o que acontece? Por incrível que pareça, a gente consegue representar essas ondas quadradas como sendo uma combinação de ondas senoidais, certo? A gente vai entender isso aqui um pouquinho mais para frente também, quando eu estiver falando de série de Fourier. E isso é uma coisa importantíssima, né? Isso é uma coisa importantíssima. Por quê? Porque isso serve, por exemplo, para a gente, na eletrônica, por exemplo, você serve para você separar sinais, né? Às vezes você vê um sinal de rádio, ele vem uma onda toda maluca, só que você consegue separar os sinais e saber exatamente o que aquilo ali quer dizer, certo? Na eletrônica, né? No coisa, deixa eu ver aqui. Ronaldo falou o seguinte: os de aparelho de ultrassom ficam tipo triângulos, para baixo e para cima. São ondas, são, né? Ali com certeza é onda de alguma coisa. Eu não sei exatamente o que quer dizer. Aliás, né? No ultrassom, então com certeza é a onda de ultrassom, né? O ultrassom ele é uma onda, né? Só que é uma onda, eu não acredito que a frequência seja muito grande, por isso que a gente chama de ultrassom, né? Ou seja, uma vibração muito rápida, certo? E aí, aquele ali é uma onda mesmo, certo? Ele gera uma onda triangular. É um bom exemplo que você deu, né, Ronaldo? É isso mesmo, certo? E por incrível que pareça, né, novamente eu digo, a gente consegue escrever isso aqui como ondas senoidais. Por isso que a gente estuda as ondas senoidais, né? Porque qualquer onda a gente pode transformar para uma combinação de ondas senoidais. Então é por isso que a gente começa estudando as ondas senoidais. Tudo bem? E essa onda senoidal, observe que tem vários termozinhos aqui para a gente conhecer, né? Então, vamos começar a ver esses termos. Na próxima aula eu vou explicar um pouco melhor, né? Porque já vai dar mais ou menos uma hora, mas vamos começar a ver, certo? Primeira coisa que tem que entender é o seguinte, observe que essa equação é bem parecida com a que a gente viu do oscilador harmônico, né? Só que o oscilador harmônico é um cosseno, só que aqui está, seno e cosseno é a mesma coisa, certo? Seno e cosseno é a mesma coisa, é uma senoidal, certo? Ou seja, eles oscilam entre um e menos um, o normal, certo? Sendo que, sendo que quando você bota esse termo multiplicando, o que acontece? Isso aqui que oscilava entre um e menos um, agora vai oscilar o quê? Entre mais esse cara e menos esse cara, certo? Então, a minha onda ela vai oscilar entre mais o M e menos o M. Ou seja, quem é esse UM, né? Vai oscilar entre esses dois valores, mais o M e menos o M. É exatamente o quê? A amplitude da onda, certo? Então, o M é a amplitude da onda, certo? É o quanto ela oscila para cima e para baixo, certo? Por isso que a gente chama, na verdade, de UM, né? Porque é exatamente o U, né, que é o deslocamento vertical máximo, né? Esse M é de máximo. Então, é o deslocamento vertical máximo, certo? Mais algumas coisinhas aqui, né? Vamos para o ômega zero. Quer dizer, esse ômega, né? Esse ômega é bem parecido com o ômega lá que a gente viu do oscilador harmônico, certo? Ou seja, ele é a frequência angular, né? Não sei se vocês lembram. A frequência angular. E lembra, essa frequência angular, ela está relacionada com a frequência de oscilação, né? Então, o que acontece, ó? Não sei se vocês lembram, a frequência angular,
ela se relacionava com a frequência de oscilação como sendo 2πf, certo? Ou, né, 2π sobre t, né, que dá no mesmo, né? 2π sobre o período, né? Lembrando que o f é 1 sobre o período, ou vice-versa, certo? O f é 1 sobre o período. Tudo bem? Ou seja, a minha onda senoidal, certo? Ela vai oscilar periodicamente, com o tempo, né? Ela, com essa minha, a partícula da corda, né? Ela, de acordo com a onda vai se propagando, a minha partícula vai subindo e descendo, de acordo com a onda vai se propagando. E aí ela fica nessa oscilação, igual como se fosse um oscilador harmônico, né? Na realidade, uma onda senoidal, ela é como se fosse vários osciladores harmônicos, um do lado do outro, né? Vários osciladores harmônicos um do lado do outro, que eles estão sincronizados, então eles vão subindo e descendo de forma sincronizada, igual como se fosse aquela, como é que eu esqueci o que o pessoal faz no estádio de futebol, né? Aquela onda, né? Como é o nome? A borra, sei lá, esqueci o nome daquela onda do estádio de futebol que o pessoal levanta e faz assim com as mãos e se abaixa, né? Então, as partículas é como se estivesse fazendo isso direto. Elas estão levantando e descendo, sincronizadas, e a gente vê a onda se propagando para frente, certo? Então, ou seja, essa frequência aqui, que frequência é essa, né? Que é a frequência da onda. É a frequência com que a partícula ela faz um ciclo completo. Então, vamos supor que essa aqui seja o instante inicial, a partícula começa aqui. De acordo com ela vai se passando, essa partícula ela vai descer lá para baixo, né? Ou seja, quando essa pontinha da onda chegar aqui nessa posição, essa partícula nessa posição está aqui embaixo, certo? E aí a onda continua se propagando, essa partícula novamente ela sobe aqui para cima, né? Ela vai subir quando? Quando essa ponta aqui chegar aqui, tudo bem? A partícula vai descer quando essa ponta chegar aqui, e ela vai subir novamente quando essa ponta chegar aqui, né? Ou seja, elas estão sempre fazendo ciclo de forma ciclo, né? Que de tal forma que vai manter essa forma, certo? E ela vai se propagando aqui para frente, tudo bem? O tempo que ela leva para subir e descer, né, é exatamente o período, né? O período é o tempo que leva para ela subir e descer. E o inverso do período, né, é exatamente a frequência, certo? A frequência dessa onda. Como eu falei para vocês, a frequência de uma onda ela é muito importante. Por quê? Porque é uma das coisas que faz a gente distinguir uma onda da outra, certo? Então, eu falei para vocês, a nota musical ela é exatamente a frequência da onda. Então, o que eu diferencio um dó de um lá? É a frequência da onda, certo? O que diferencia a luz vermelha para a luz azul, por exemplo, né? É a frequência, né? Tem mais alguns detalhes de como o nosso olho capta, mas basicamente é a frequência da onda. A gente pode dizer que a frequência da onda, a frequência da luz, né, da onda eletromagnética, determina a luz que a gente enxerga, certo? Então, possa ver a importância da frequência, né? É o que determina também o som, né? Não é a única coisa que distingue uma onda da outra, mas é uma das coisas mais importantes, né? A frequência, certo? Então, beleza. Então, o ômega é a frequência angular, certo? Que a gente pode usar aquelas mesmas equações, né? A gente pode usar aquelas mesmas equações lá do oscilador harmônico, certo? Agora, observe que, além de ter o termo ômega t, a gente vai ter um termo kx aqui. O que é esse K? Certo? Esse K, ele vai desempenhar um papel parecido com o que o ômega desempenha por T. Ou seja, o K, certo? Ele também é uma espécie de frequência angular, só que a gente não chama mais de frequência angular. O K a gente chama de número de ondas, certo? Número de onda, certo? Número de onda. E o que acontece? O que vai acontecer é o seguinte, da mesma forma que o ômega, né, se relaciona com a frequência, né, e com o período, certo? Um período lembrando, o período é o tempo de que a onda começa a se repetir, né, e a frequência ao invés do período.
O que vai acontecer é o seguinte, o que vai acontecer é que o K, ele também vai se relacionar com uma frequência e um período, só que aí que tá, não é no tempo, é na posição, certo? É na posição. Então, esse período da posição, a gente chama de comprimento de onda, certo? Ronaldo dizendo que é incrível o que se pode fazer usando ondas. Ondas é uma coisa realmente impressionante, certo? Então, o que acontece? Ó? Observe que essa minha onda aqui, voltando aqui para o número de onda, observe que ela tem dois, ela se repete nas duas variáveis. Ela se repete no tempo, ou seja, se eu olhar aqui a minha partícula, né? Se eu olhar uma partícula da corda, foi aquilo que eu falei, né? Ela vai, a posição dela vai se repetir com o tempo, ela vai ficar subindo e descendo, né? Se eu ficar olhando só para uma partícula, vamos supor que eu apaguei todo o resto, eu quero só olhar só para essa partícula, eu vou ver que essa partícula ela vai ficar subindo e descendo. Então, a posição dela fica se repetindo com o tempo, certo? Sendo que, beleza, então se eu olhar só uma partícula, isso acontece. Então, foi o que a gente falou aqui da frequência. Mas o que acontece? Vai existir outra forma de periodicidade, que em vez de ser a periodicidade no tempo, é a periodicidade na posição. O que significa dizer isso? Significa dizer que, se eu olhar para várias posições, eu vou ter várias alturas repetidas. É o que esse gráfico está me mostrando, né? Ou seja, por exemplo, ó, essa altura aqui, né? Se eu olhar um pouco mais na frente, ela está aqui. Se eu olhar um pouco mais na frente, ela está aqui. Um pouco mais na frente, está aqui. Então, ou seja, a altura, né, o deslocamento vertical, ele também se repete na posição, no x. Então, também existe uma periodicidade no x. Certo? Essa periodicidade no x, a gente chama de comprimento de onda, o tamanho da onda. Certo? O tamanho da onda, lambda, é exatamente o que a gente chama do período na posição. Certo? Então, ou seja, observe que o K vai se relacionar com o lambda de uma forma parecida como o ômega se relaciona com o T, né? Ou seja, ó, ômega é 2π sobre T, ou seja, a frequência angular é 2π sobre o período, mesma coisa vai ser verdade. O número de onda vai ser 2π sobre o período na posição, só que o período da posição a gente chama de comprimento de onda. Certo? É literalmente o tamanho da onda, né? Certo? A gente diz o seguinte, que o tamanho da onda vai ser a distância entre duas cristas. O que é cristas? É essa parte mais alta da onda. Ou a distância entre dois vales. O que é o vale? É a parte mais baixa da onda, né? Esse mesmo comprimento de onda eu poderia medir a distância entre dois vales. Certo? Na realidade, eu posso medir a distância entre dois pontos equivalentes, né? Quando ele começa a se repetir. Né? Então, por exemplo, esse ponto bem aqui assim, ó, ele começa a se repetir exatamente aqui. Então, se eu pegar essa distância aqui, entre esses dois pontos, eu vou ver que ele vai dar também um comprimento de onda. Né? Pode ser esse e esse, né? Também vai dar um comprimento de onda, que é o período, né, na posição. Certo? Então, vamos botar isso aqui, ó. Isso aqui é o comprimento de onda. Certo? Comprimento de onda. E o que acontece? Tanto... Falei para vocês que a frequência é uma das grandezas mais importantes para a gente poder identificar uma onda. Né? O comprimento de onda, ele vai ter esse papel também. Certo? Na realidade, normalmente ele identifica uma onda ou pelo seu comprimento ou pela sua frequência. Porque a gente vai ver que eles estão relacionados com a velocidade. Certo? Que é uma das equações mais importantes da onda. Né? Deixa eu ver aqui onde é que eu apago para a gente poder achar essa equação. O que acontece? Ó? O que acontece é o seguinte. Vou ter que apagar aqui, porque eu quero aproveitar isso, quero aproveitar essa equaçãozinha aqui. Então, o que vai acontecer? Eu falei para você o seguinte, pessoal, toda solução da equação de onda tem que ser desse formato aqui. Tem que ser um F
x menos vt. Aí você fala assim, professor, mas essa aqui não é não. Essa aqui não tem x menos vt. Tem x, kx menos ômega t. Certo? Essa é a minha solução aí, né? Vamos pegar só a parte de dentro. É um kx menos ômega t mais um φ zero, né? Então, isso aqui é igual a isso aqui, né? Na realidade, desse jeito não é, mas tem como eu deixar. Por quê? Porque eu posso só colocar o K em evidência. Quando eu coloco o K em evidência, aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar ômega sobre K. X menos ômega sobre KT. Ou seja, aí agora sim eu tenho esse meu termo. Certo? Por que eu falei isso para vocês? Porque eu quero que vocês identifiquem o seguinte, que a velocidade da onda vai ser exatamente, certo? Ou seja, a velocidade é esse cara que está multiplicando o tempo, é exatamente esse cara que está multiplicando o tempo, né? Quando o x está sozinho, certo? Quando você achar aqui o x sozinho, o que sobrar multiplicando o tempo é a velocidade. Ou seja, a velocidade vai ser exatamente ômega dividido por k, certo? Então, ou seja, esse k e esse ômega, eles não podem ter qualquer valor. Eles têm que ser tal que a divisão deles tenha a velocidade, certo? A velocidade da onda vai ser exatamente a frequência angular dividido pelo número de onda, certo? Essa equaçãozinha aqui, ela é mais utilizada quando a gente coloca em termos de frequência e comprimento de onda. Quando eu boto termo de frequência, se vocês lembram, eu falei aqui que o ômega é 2πf. E o K, ele é o quê? 2π dividido por lambda, certo? Quando eu resolvo isso aqui, né? Só usar matemática simples, eu vou ver que a velocidade da onda nada mais é do que lambda f, né? Isso aqui é uma equaçãozinha que a gente vê até no ensino médio, né? V igual a lambda f. A velocidade de propagação da onda, certo? Vai ser igual ao comprimento da onda, o tamanho da onda, vezes a frequência, certo? E aqui é aquilo que eu falei para vocês, né? É por isso que a gente usa ou lambda ou a frequência para representar uma onda, geralmente. Por quê? Porque é o seguinte, lembra, a velocidade sempre é constante, ela depende do meio. Por exemplo, se for uma corda, a velocidade sempre vai ser raiz da tensão dividido pela densidade linear, né? Então, ou seja, se for a luz também, vai depender da permissividade elétrica e magnética do meio, certo? Então, ou seja, normalmente, um dos dois define a onda. Por quê? Porque a velocidade é sempre constante, né? Então, ou seja, esses dois aqui, a frequência e o lambda, eles sempre estão relacionados entre si, né? Então, de acordo com a frequência vai aumentando, o comprimento de onda vai diminuindo, né? Por exemplo, eu falei para vocês, lá na aula inicial, que a luz vermelha, ou seja, a luz que a gente está vendo, que está saindo desse pincel vermelho, ela tem uma frequência menor do que a luz azul. Ela tem uma frequência menor do que essa luz aqui que está saindo desse pincel azul. Certo? A frequência da luz vermelha, ela é menor do que a frequência da luz azul. Só que o que acontece? A velocidade delas são iguais. A velocidade da luz que está saindo aqui, que está batendo no pincel, e está sendo refletida aí para a câmera, ou chegando nos meus olhos, é a mesma velocidade da luz azul que está saindo aqui. Certo? A velocidade é a mesma. O que significa dizer? Se a velocidade é a mesma, esse que tem uma frequência maior tem que ter um comprimento de onda menor, né? Ele tem que ter um comprimento de onda menor. Então, o comprimento de onda da luz azul, ele é menor do que o comprimento de onda da luz vermelha, certo? Comprimento de onda da luz vermelha. Ou seja, se a gente conseguisse ver, né, os campos eletromagnéticos, a gente ia ver que a luz vermelha, a onda dela é maior, né? É maior do que a da luz azul. Seria uma ondazinha menorzinha, né? Inclusive, de acordo com que você vai aumentando aqui a frequência, né? Você vai até atingindo, você vai atingindo frequências cada vez mais altas, a sua onda vai ficando cada vez menor, né? E a onda cada vez menor, a gente vai ver que ela começa a interagir, ela começa a poder interagir com coisas cada vez menor também, certo? Então,
A onda eletromagnética, de acordo com que você vai aumentando muito a frequência, ela começa a interagir, por exemplo, com moléculas, né? Pode interagir com átomos. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, que essa onda, quanto mais a frequência dessa onda, mais ela consegue afetar as moléculas, né? E é por isso que quando você chega nas ondas ultravioletas, as ondas ultravioletas, elas já estão uma frequência bem grande, né? As ondas ultravioletas. Significa dizer que os comprimentos de ondas são bem pequenininhos. E por que as ondas ultravioletas são tão perigosas? Porque o comprimento de ondas é tão pequeno que ela começa a interagir com a molécula. E aí ela pode interagir com as moléculas de DNA, né? E modifica a nossa molécula de DNA. Então, quando a nossa molécula de DNA é modificada, o que você tem ali? Você tem uma célula que não funciona direito. Certo? Nosso DNA tem que ser perfeitinho, aquela sequência, né? De adenina, sei lá, esqueci o nome das outras, né? Tiosina, guanina, esqueci o nome das outras, certo? Tem que ser aquela sequência perfeita. Todas as nossas células têm exatamente aquela mesma sequência. Se você mudar ali um G por um U, sei lá, um T por um A, sei lá o que é, né? A célula já começa a fazer coisa que não era para fazer. Então, aquilo é uma célula defeituosa, né? É uma célula cancerígena, né? Então, ou seja, é por isso que a luz ultravioleta pode gerar células cancerígenas, certo? Timina, adenina, uracila e citosina, exatamente, né? Não tinha um com G, não, né? Nem não lembro direito, achava que tinha um com G. Mas então, ou seja, então, se não for essa sequência exata, né, ela pode a, modifica o nosso DNA. Então, você gera uma célula, a guanina, exatamente. Ela gera as sequências de DNA, né? Quer dizer, ela modifica e aí você gera uma célula cancerígena. Né? A luz ultravioleta, ela pode gerar células cancerígenas, né? Se coincidir dela passar pelo DNA, né? E reagir com o DNA, né? Modificar ali a molécula, a gente gera uma célula cancerígena, certo? Lógico que não significa dizer, professor, então se eu sair no sol vou morrer de câncer. Não necessariamente, né? Porque assim, de fato, o nosso corpo ele está preparado para que sejam geradas células cancerígenas, né? Quando você gera uma célula cancerígena, os nossos anticorpos identificam a célula cancerígena e aí nossos anticorpos mesmo mata a célula cancerígena e elimina o nosso corpo, né? O problema é quando os nossos anticorpos perdem a capacidade de matar a célula cancerígena. Esse é o problema, né? Porque a célula cancerígena começa a se multiplicar. Tudo bem? É exatamente isso, né? É uma das formas de você ter câncer, através da luz do sol, certo? Só que é mais comum ter câncer de pele, né? Porque a luz também não consegue penetrar tanto no nosso corpo. Então só consegue, ela atinge mais a nossa pele, então a luz do sol ela gera mais o câncer de pele, certo? Ah, é por isso que tem a quimioterapia, né? O que é a quimioterapia? É tipo assim, você praticamente eliminar o sistema imunológico da pessoa. É por isso que quando a pessoa vai para a quimioterapia, ela não pode ter contato com nenhuma outra pessoa, né? Porque não pode correr nenhum risco de pegar bactéria ou qualquer outro tipo de antígeno, né? Porque simplesmente ela toma uma porrada de químicos que eliminam o sistema imunológico dela, mata todos os teus glóbulos brancos, tudo, né? E aí, de acordo com esses caras são refeitos, muitas vezes eles começam a identificar uma célula cancerígena que não identificavam antes, né? É como se fosse assim, nosso sistema imunológico, se ele se acostumar com alguma célula cancerígena nossa, né, ele vai deixar lá, ela vai crescer e aí vai gerando um câncer e aquele órgão deixa de fazer a função que é a função dele, né? Por quê? Porque tem um monte de célula defeituosa ali. Como eu falei, o normal é essa célula ser eliminada, mas os nossos anticorpos, muitas vezes, eles se acostumam com aquela célula e deixam lá. Então, se ele deixa, o que o pessoal faz? O pessoal elimina esses anticorpos e faz com que o corpo crie novos. Esses novos anticorpos podem eliminar essas células cancerígenas. Podem ou não podem, né? É meio aleatório. Então, é por isso que às vezes a quimioterapia dá certo e às vezes não dá, certo? O negócio é torcer que não pegue câncer, né? É uma doença terrível, certo? Mas vamos fazer o seguinte.
Por hoje vamos ficar por aqui, certo? Já está dando mais ou menos 1 hora de aula, né? E aí na próxima aula a gente vai entender um pouquinho mais e vamos resolver algumas questões envolvendo essas equações que a gente viu hoje, certo? Então, até quarta-feira, né, pessoal? Um bom feriado para vocês, né? Uma boa noite. Até quarta. Bom feriado, Ronaldo. Boa noite. Boa noite, Lúcia. Até quarta, né?